pessoal, tudo bem? Vamos aqui para nossa terceira aula, né? E eu queria trazer para vocês o conceito de abstração. É um negócio bem legal, abstrair. O que significa abstrair? Abstrair significa você pegar algo complexo, ignora as partes que não te interessam ou as que não vão te ajudar a chegar no entendimento que você quer e abstrai. E como a gente vai falar de linguagem de programação, computadores e tal, esse conceito é muito importante, porque é ele que permite que a gente consiga avançar tecnologicamente as coisas e trazer os conceitos que importam para nós. Então, nós vamos passar aqui para essa imagem e eu queria começar bem aqui, ó, no conceito de energia. Por que energia? Porque energia é o que move. Todos os eletroeletrônicos, eles precisam de quê? De energia. E se a gente juntar, então, a energia mais a tecnologia e produzir com isso os equipamentos elétricos, né, que a gente tem, a gente consegue, então, esquecer da energia elétrica, esquecer que a gente está usando energia elétrica naqueles equipamentos e criar equipamentos com uma ou várias funções, por exemplo, um liquidificador. Depois que aquele liquidificador está lá na tomada, você, como ele é um dispositivo assim, não tão sofisticado, você tem uma proximidade maior com o conceito de energia. Porque você sabe que se não tiver plugado na energia elétrica, o liquidificador não vai rodar o motor e, por consequente, não vai acontecer o que você precisa ali fazer com aquele elemento que está dentro dele. A torradeira é a mesma coisa. Ela vai converter ele, então, aquela energia em calor para aquecer o pão e torrar o pão, aquela coisa toda. Então, às vezes a gente consegue olhar para uma torradeira e abstrair a questão da energia. Porque a função da torradeira é torrar o pão, o liquidificador, misturar as coisas e tal. Mas o avanço da tecnologia trouxe equipamentos mais complexos. Por exemplo, um rádio, um telefone celular, uma máquina fotográfica. E ainda assim, embora quando a gente utiliza esses equipamentos a gente não lembre tanto da energia quanto quando a gente utiliza um liquidificador ou uma torradeira, eles ainda precisam de energia. Então, o traço comum deles é a necessidade de energia elétrica. E aí, olha só que interessante. Hoje, um computador e um smartphone, ele, via software, ele consegue incorporar as funções de um rádio, de um celular, de uma máquina fotográfica. Isso como? Utilizando hardware e utilizando software. Então, a gente pode transformar um computador numa estação de rádio para ouvir ou para transmitir, um celular numa máquina fotográfica. Então, hoje, você consegue ir tirando um monte de conceitos básicos e focar naquilo que você quer fazer com aquele dispositivo. Você vai abstraindo conceitos para incorporar novos conceitos mais complexos. Mas no final das contas, todos eles precisam de quê? Todos eles precisam de energia. E de onde que vem essa energia? Ela tem que ser gerada em algum lugar. Onde que ela é gerada? Ela é gerada na usina hidrelétrica, por exemplo. No nosso caso, no Brasil, boa parte da energia que nós consumimos, ela transforma a energia potencial da água represada em energia elétrica. Tá? Isso é feito a partir de uma turbina, que é colocada em movimento e faz essa conversão, então, de energia potencial em energia elétrica. E a gente precisa pegar essa energia e transmitir essa energia. E ela é transmitida de forma alternada. É o que a gente chama de corrente alternada. Primeiro, ela recebe uma elevação de tensão, utilizando transformadores, tá? E ele eleva essa tensão, né, para um nível muito elevado, 138 mil até 765 mil volts.
E essa tensão super alta, ela é transmitida, então, via corrente alternada. O que é corrente alternada? Significa que ela fica uma hora positiva, outra hora negativa entre os valores de tensão. E o motivo disso é porque fazendo esse processo, alternando a corrente entre esses valores, você consegue transmiti-la em altas distâncias, tá? Com pouco gasto energético, tá? Então, transmitir energia elétrica em alta tensão por longas distâncias é um processo mais eficiente quando feito em corrente alternada. E depois que essa energia é transmitida, chega próximo das cidades, ela sofre um processo de abaixamento de tensão. Então ela passa de 13,8 mil a 34,5 mil volts, tá? E essa energia começa então a ser consumida. Os consumidores primários, indústrias, eles conseguem trabalhar com essas energias nesse nível aqui. Eles têm os transformadores dentro das empresas e tal. Para nós, ela tem que cair de novo para uma faixa mais segura de utilização. E aí, na tomada que a gente tem lá em casa, ela tem uma tensão alternada de 110 a 220. Olha só. Aqui, o Faraday, o Tesla e o Maxwell são um dos cientistas fundamentais aí nesse processo de transmissão de energia, geração de energia, entendimento aí desses campos eletromagnéticos que permite então esse rotor, o rotor da turbina da hidrelétrica a gerar essa eletricidade para nós. Mas ela é analógica, ela não tem, ela fica alternando entre esses picos. No caso aqui fica na tomada, se a sua região for 220 volts, ela fica alternando aqui entre mais 220 e menos 220. Essa senoide, ela fica sofrendo essa alteração. E essa alteração ela acontece numa frequência bem definida, que é a mesma frequência de rotação da turbina na hidrelétrica. Essa alternância de 220 para menos 220 na nossa tomada, ela ocorre 60 vezes por segundo, 60 Hz. Isso diz para nós que aquela turbina que está lá na hidrelétrica, se você conseguir contar a quantidade de vezes que ela roda por segundo, você vai descobrir que ela roda 60 vezes por segundo. Então, essa alternância entre esses níveis analógicos na nossa tomada, mais 220, menos 220, passando por zero aqui no meio, tem a ver, então, com essa frequência da turbina. Só que o computador ele precisa converter isso, ele precisa abstrair essa característica analógica e trabalhar, então, focar então em níveis de tensões definidos para ele poder representar valores com que ele pode trabalhar. Então, o computador é um dispositivo binário e ele representa esses valores de verdadeiro ou falso, de 0 a 1, em níveis de tensão. Aqui no desenho está mais 5 e menos 5, mas poderia ser 0 e mais 3, ou 0 e menos 3, não importa. A gente vai abstrair isso de novo. O que importa para nós é que um nível de tensão significa verdadeiro e um nível de tensão significa falso, porque o software que nós vamos trabalhar com eles precisam de abstrair dessa energia. Ele não interessa para ele saber se um valor é verdadeiro porque tem mais 5 volts armazenado em algum local dentro do computador, por exemplo, na memória, ou menos 5 volts ou 0. Tá? Então, o software já trabalha abstraindo esse conceito de hardware que vai dizer para nós se aquela região, se aquele valor armazenado é verdadeiro ou se é falso. Então, para o software já não importa o que o hardware utiliza para guardar se algo é verdadeiro ou falso. E aí, as linguagens de programação que permitem que nós construímos esses softwares, elas também, no final das contas, elas estão consumindo o quê? Estão consumindo energia para solucionar os problemas. E esses problemas, eles são mais fáceis de resolver em linguagens de alto nível. Se você for programar uma linguagem de alto nível, como C, C++ ou Python, você tem uma facilidade maior
para resolver o problema do que se você for conversar a nível de instruções com o computador. Então, a linguagem de programação, ela abstrai a forma com que o computador trabalha e cria um ambiente que você pode escrever um texto que representa a solução de um problema em C, ou C++, ou Python. E esse código, essa programação, ele consome, no final das contas, consome o quê? Energia. Então, por detrás de tudo isso, ainda tem energia. E a parte interessante disso, olha só, quanto maior o nível de abstração, em geral, quanto maior o nível de abstração da linguagem, quer dizer, quanto mais sofisticada essa linguagem significa, por exemplo, que ela tem comandos mais complexos. Por exemplo, limpar a tela, um comando para limpar a tela do usuário. A princípio parece que é um problema simples, mas ele abstrai diversas coisas que precisam ser feitas, tá? Internamente no computador para que aquilo aconteça. Então, um comando numa linguagem de programação que limpa a tela do computador para o usuário, ele abstrai toda uma sequência de comandos que a CPU tem que executar para que aquilo seja feito de forma eficaz. E no processo ele faz o quê? Ele consome energia. E quanto maior o nível de abstração dessa linguagem, maior o consumo. E a gente pode dizer que quanto menor o consumo, mais difícil aquela linguagem para ser programada. Tem uma relação de consumo energético que usa como base a linguagem C. Então, se C é 1, as outras linguagens com referência a C, elas se comportam da seguinte forma. Rust seria 1.03. Olha, praticamente você consegue programar em Rust com a mesma eficiência energética que estivesse fazendo um programa em C. Olha o Swift, que é a linguagem de programação da Apple. Já é 2.79, mas está bem próximo deles aqui, ó, ainda. Ou seja, é um código bem eficiente energeticamente. Olha o C Sharp, 3.14. Olha o JavaScript, 4.45. O PHP, olha o salto. Por quê? PHP é uma linguagem pior do que JavaScript? Não. Ele te traz facilidades no desenvolvimento que encapsula mais abstrações para resolver alguma coisa. E claro, né, tem a ver também com mais do que só o consumo energético, mas você vai percebendo que esse consumo energético ele está atrelado à facilidade que a linguagem te entrega. Olha o Python, 75.88. Ainda assim, compensa muito fazer um programa em Python para resolver algum problema, por exemplo, de análise de dados, do que fazer o mesmo programa em C. Aqui, apesar do consumo da linguagem ser muito maior, a facilidade e a confiabilidade que eu tenho na solução que eu vou entregar me traz de forma muito mais rápida a solução do problema do que em C. Mas se de repente eu estou num módulo lunar que minha bateria, o consumo daquela bateria é importante para manter as funções daquele módulo lunar, por exemplo, você não vai fazer o programa em Python, você vai fazer o programa, às vezes nem em C, você vai fazer ele em linguagem de montagem, porque precisa ser super eficiente energeticamente. Qualquer ampere a mais, você coloca em risco todo aquele processo, tá? Então, depende muito da solução. E, por fim, então, o programa é uma abstração de alto nível, tá? Que traduz, que aquela cartinha que você escreve, que é o programa, ele traduz, no final das contas, em instruções e comandos que aí são entendidos pela CPU, né? E, no final, a CPU está trabalhando com o quê? Com verdadeiro e falso e aqueles níveis de tensão, representados por aqueles níveis de tensão. Então é isso, gente. Abstração é uma coisa bacana que permite a gente chegar nesse ponto que a gente chega hoje. E até a próxima, então. E fiquem com Deus aí.